Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Nós estamos fazendo aqui as nossas reflexões no Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Estamos aqui em Mundos de Expiações e de Provas. Nós já fizemos uma primeira parte deste estudo, desta reflexão. Vou deixar o link, para aqueles que tiverem interesse em acompanhar essa nossa primeira reflexão. E hoje nós daremos sequência. No nosso primeiro estudo, nós fizemos a leitura e as reflexões do item número 13. E hoje nós daremos sequência aqui nos itens 14 e 15. Só para a gente relembrar um pouquinho, para que a gente possa contextualizar, vamos fazer aqui a leitura deste item 13, para que a gente possa relembrar alguns conceitos. E vos direi dos mundos de expiações, e já não saibais, pois basta observeis o em que habitais. A superioridade da inteligência em grande número de seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Por isso, os colocou Deus no mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. É importante a gente lembrar que os mundos, eles recebem espíritos que apresentam ali um determinado grau de progresso espiritual e que está condizente com aquilo que eles alcançaram. Portanto, quando nós falamos de progressão dos mundos, nós precisamos associar essa progressão dos mundos ao progresso dos espíritos. Então temos o progresso espiritual, temos a progressão dos mundos, e essas duas linhas de progresso, elas se relacionam muito fortemente. Por quê? Porque os espíritos, eles encarnam em mundos materiais com o propósito de progredirem, de se melhorarem enquanto espíritos, bem como a contribuírem para com a obra do Criador. Esse é o objetivo da encarnação, está lá no livro dos Espíritos. Então, desde que o espírito apresenta, portanto, diferentes estágios de progresso espiritual, e cada um deles com as suas necessidades, quer dizer que os mundos vão oferecer para um determinado conjunto de espíritos os meios que são adequados a esse progresso. É importante a gente compreender isso. Quer dizer, os mundos que apresentam, ou que recebem, melhor dizendo, os mundos que recebem espíritos para ali encarnarem, oferecem para eles os meios condizentes com as necessidades de progresso que estes espíritos apresentam. Portanto, se a gente fala mundos de expiações e de provas, e não é difícil de compreender a situação de um mundo de expiações e de provas, porque como ele falou aqui em cima, e vos direi dos mundos de expiações, e já não saibais, pois basta observeis o em que habitais. Isso é um fato palpável para todos nós. E aí, se nós observamos esses mundos, nós conseguimos compreender que nós, enquanto espíritos, estamos numa condição espiritual que guarda uma relação com este mundo de provas e de expiações. Salvo os espíritos que encarnam aqui em expiação, salvo os espíritos que encarnam aqui em missão, salvo esses espíritos, os missionários, que encarnam aqui aceitando um propósito de nos auxiliar o progresso intelectual, moral, espiritual, salvo estes espíritos, somos todos espíritos que precisamos resgatar dívidas do passado, bem como passar por situações que nos vão fazer progredir espiritualmente. Então, somos estes espíritos. Se quisermos compreender isso que nós estamos falando, aí é necessário ir mais além, ir mais fundo e compreender as necessidades de progresso existentes em nós. E isso nos remete à necessidade de um estudo de si mesmo para começar a fazer o que a gente chama de reforma íntima. Quando a gente começa a observar as nossas características morais, e a gente vai descobrindo muitas imperfeições morais decorrentes do egoísmo e do orgulho, aí nós conseguimos observar e realmente precisamos destas situações que este mundo nos oferece para que a gente possa eliminar de nós características associadas a este orgulho e a este egoísmo. Então, é muito importante a gente lembrar que as vicissitudes que aqui nós experimentamos, ou seja, os reveses da vida, as situações adversas, os contextos nos quais nós somos inseridos, são, para nós, uma correção temporária e uma advertência quanto às imperfeições que cabe a nós eliminar de nós mesmos, com o objetivo de evitar males e progredir para o bem. É muito importante de compreender isso, porque o progresso espiritual acontecendo nesses diversos mundos, cada um deles, de acordo com esse progresso espiritual, vai se tornando, à medida que progride, menos material. Então ainda estamos em um mundo muito material, onde a matéria aqui, que serve de corpo para o espírito,
ainda é muito densa, é muito grosseira. Mas, se nós compreendemos o progresso espiritual, nós vamos saber que isso é necessário, porque os estímulos que o espírito recebe por meio desta matéria densa é necessária para que ele possa sentir, perceber dores, desafios, para que ele possa ser estimulado a progredir. Sem a dor, não é possível que a gente consiga progredir. Obviamente que o espírito progredindo, ele vai alçando a mundos relativamente superiores e que vão oferecer cada vez mais um corpo cada vez menos denso materialmente falando. Isso condizente, obviamente, com o progresso que ele realizou. E, à medida que ele progride, esses corpos sendo menos materiais, vão oferecer para eles cada vez mais possibilidades de expandir as suas faculdades espirituais. Mas antes de chegar a esse patamar, é necessário que a gente aprenda, né, através de um desenvolvimento de nós mesmos, como sermos melhores, o que é o certo, o que é o errado. E para isso, a matéria, a dor, isso é necessário. É um processo que vem lá do instinto de conservação, que nos permitiu agariar a nossa razão e desenvolvimento da nossa inteligência posteriormente. Onde nós vamos, através desses estímulos, percebendo o que é o certo, o que é errado, porque a gente vai aprendendo o que gera dor e o que não gera dor. O que gera dor para o outro e o que não gera dor para o outro, porque nós vamos percebendo através das mesmas situações o que gera dor para nós e o que não gera dor para nós. E, portanto, desenvolvemos as nossas características morais também. E isso condizente com esses mundos ainda menos adiantados. Lá nos mundos primitivos, nós temos esses primeiros contatos. Depois vamos progredindo. Hoje nós estamos em um mundo de expiações e de provas. E por que isso? Porque somos espíritos que ainda precisam eliminar de si muitas mazelas morais e também corrigir muitos erros do passado. É interessante, né? Porque, olha só, é nas sucessivas encarnações que a alma se despoja das suas imperfeições, ou seja, que se purga. Em uma palavra, até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiações pelos mundos mais felizes. E aí, ele coloca assim para nós ainda, né? A gente refletiu sobre isso no estudo passado. O purgatório não é, portanto, uma ideia vaga e incerta, é antes uma realidade material que vemos, tocamos e sentimos. Ele existe no mundo de expiações como a Terra, onde os homens espiam o passado e o presente em proveito do futuro. Né? Então, o mundo em que nós nos encontramos, ele permite que a gente resgate as dívidas do passado e que a gente, com vistas ao futuro, possamos passar por situações que nos vão permitir eliminar de nós imperfeições morais, que nos vão permitir maiores compreensões e amplificar as nossas faculdades do espírito. E é isso que nos vai permitir alçar voos mais altos, voos para mundos mais elevados. Né? Mas, olha só, contrariamente à ideia de que dele se faz, né, do purgatório, voltando ao nosso raciocínio anterior, né, contrariamente à ideia que do purgatório se faz, né, usualmente, né, ou seja, da maneira geral que nos foi trazida por outras instituições religiosas, depende de cada um de nós prolongar ou abreviar a sua permanência segundo o grau de adiantamento ou pureza atingido pelo próprio esforço sobre si mesmo. Né? Então, é muito importante a gente lembrar que se trata de um progresso realizado sobre si mesmo. E que, para que a gente possa, inclusive, sair de mundos de expiações e de provas e ir para o mundo de regeneração, né, ou um mundo mais feliz relativamente à Terra, para que a gente possa sair daqui, ou seja, se livrar de um mundo de provas e expiações, né, esse livramento não se dá por conclusão de tempo, nem por alheios méritos, mas pelo próprio mérito de cada um, né, de acordo com as palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Palavras que resumem integralmente a justiça de Deus. Né? E aqui no item número 9, né, só para a gente complementar essa ideia do purgatório, né, a palavra purgatório sugere a ideia de um lugar circunscrito. Eis porque mais naturalmente se aplica à Terra do que ao espaço infinito, onde erram os espíritos sofredores. E tanto mais quanto a natureza da expiação terrena tem os caracteres da verdadeira expiação. Por quê? Porque a felicidade ou infelicidade, o céu ou o inferno, que o espírito vivencia, ele está dentro dele mesmo. Ou seja, o espírito, seja aqui na Terra, seja no plano espiritual, ele vai experimentar um céu ou ele vai experimentar um inferno dentro de si mesmo, como consequência daquilo que ele traz dentro de si. E não como a depender de um lugar externo ao que ele foi jogado. Não. Obviamente que ele se encontra em algum lugar. O espírito ele não deixa de existir, inclusive ele carrega consigo o seu corpo espiritual. Portanto, ele se encontra em algum lugar, né? de certa forma, limitado. Né? E se considerando nós ainda espíritos muito limitados. Nós nos consideramos em algum lugar. Mas aquilo que ele experiencia neste lugar em que ele se encontra, isso vai depender daquilo que está inerente ao seu espírito. A paz e a felicidade, ou o sofrimento e a infelicidade, estão inerentes àquilo que ele construiu dentro de si.
É a sua própria consciência, é o seu próprio espírito que gera a situação em que ele se encontra. Portanto, é através de um esforço que ele faz em si, de se melhorar, que ele consegue trazer esse céu para ele mesmo. A gente pode ter um espírito feliz e um espírito em sofrimento, os dois no mesmo lugar, mas cada um em uma situação espiritual totalmente diferente. É o que a gente chama, né? Em padrões vibratórios diferentes. É isso. Esse padrão vibratório está condizente, ou é um reflexo, é uma consequência da espiritualização do próprio ser, e não consequência do lugar em que ele se encontra. Obviamente que os espíritos que estão vibrando na mesma frequência, que apresentam, portanto, afinidades entre si, eles se agrupam através desta afinidade. E ali o ambiente em que eles se encontram, obviamente, vai se saturar das emissões que esses espíritos provocam. Né? E aí é uma consequência, mas tudo com base nas individualidades que alimentam em si estes padrões vibratórios menos elevados. Né? Isso é muito importante de compreender. Portanto, quando a gente fala sobre céu, inferno, né, purgatório, nós temos que compreender sempre assim, que inferno nos dá uma ideia, como foi nos trazido e alimentado por esses anos, por esses milênios todos, uma ideia de um castigo eterno, de uma eternidade de sofrimento, né, de uma condenação por toda uma eternidade. E isso não existe. Porque Deus nos criou para nos aproximarmos dele, e não para um sofrimento eterno. O inferno que existe como ele coloca aqui em cima, né? É uma ideia, uma figura simbólica dos maiores sofrimentos que o espírito traz em si, cujo termo é desconhecido. Ou seja, um espírito que está em tremendo sofrimento, ele pode relatar a sua situação como não tendo fim, porque ele não consegue enxergar o fim. Então, para ele, aquilo é uma eternidade. E ele pode falar, por exemplo, eu estou num sofrimento eterno, porque ele não consegue perceber que existe e que vai existir um fim para isso. Mas por que o espírito sofre? Por que não acaba esse sofrimento para ele? Porque é necessário que ele perceba, através da sua própria experiência, através da dor, o que é o certo, o que é errado. Lembra da passagem do filho pródigo? Né? O filho que pede ali ao seu pai a parte da herança que lhe competia, e que ele toma as suas próprias decisões, ele deixa o seu pai, né? E ele gasta, né, tudo aquilo que ele recebeu. Até que chega um ponto em que eles se encontram ali, junto aos porcos, né? Passando situações mais difíceis do que aquelas em que os porcos se encontravam. Mas a gente pode compreender isso como sendo, né, essa situação na qual o espírito chega, de um sofrimento tremendo. Chegou no limite, no fundo do poço. Mas isso não foi necessário para que o filho pródigo percebesse, reconhecesse que, olha, eu vou voltar para o meu pai, porque pelo menos ali ele vai me receber, ele vai me dar uma nova oportunidade, ele me vai proporcionar um meio menos infeliz de viver. E o filho volta, né? Ele toma a decisão. Ele toma a decisão. É ele que toma a decisão de voltar. E ele volta. E quando ele volta, o pai faz a festa, recebe de braços abertos, beija o filho. Então é isso que acontece com a gente enquanto espíritos. Nós construímos, somos nós que construímos um inferno para nós, dentro de nós. Mas depende também de nós, obviamente com a misericórdia divina, de reconhecer o mal no qual nos encontramos, para que a gente, através dessa percepção, tome uma decisão diferente. Então, nesta condição em que os espíritos se encontram, ele chega no fim do poço, mas chega num ponto que ele fala, eu tenho que sair daqui. Então, o sofrimento ele chega a um término, mas depende dele também. Né? Então, olha só que interessante, né? Seja qual for a duração do castigo, na vida espiritual na Terra, onde quer que se verifique, tem sempre um termo, próximo ou remoto. Ou seja, tem sempre um fim, próximo ou mais distante. Né? Na realidade, não há para o espírito, mais do que duas alternativas, a saber, punição temporária e proporcional à culpa. Quem que se pune? É o próprio espírito. Porque ele, através da sua culpa, da sua consciência, que está mergulhada nessa culpa, causa esse sofrimento, essa punição para si mesmo. Né? Então, vou até voltar aqui, né? Não há para o espírito mais que duas alternativas, saber, punição temporária, proporcional à culpa, e recompensa graduada segundo o mérito, ou seja, de acordo com o mérito. Repele o espiritismo a terceira alternativa, a eterna condenação. Repele. Não existe eterna condenação. Não existe eterna condenação. É muito importante a gente perceber isso e que a gente, né, consiga traduzir essa ideia para os outros. Que muitas vezes estão desiludidos com a vida, porque muitas vezes se sentem culpados pelos erros que cometeram e que não vê para eles, em um futuro, talvez a vida futura, depois da morte do corpo físico, mais do que sofrimentos e punições por toda a eternidade. Esta ideia tem que ser desfeita, porque isso renova as percepções do espírito enquanto encarnado. Renova os objetivos de vida
E Jesus sempre nos trouxe a ideia do perdão, da renovação. Vai e não peques mais. Né? Então, Jesus nos mostrou em todos os momentos que nós sempre temos a oportunidade de nos renovarmos. E que depende de nós não voltarmos aos mesmos erros. E a gente caminhe, assim como o paralítico, em que ele cura o paralítico, e fez um esforço tremendo para chegar até ele. Né? E abriu um buraco no teto da casa, junto com o auxílio dos amigos, para chegar até ele, porque ele não conseguia de outra maneira. Quem são esses amigos, né, para nós? São os nossos amigos espirituais, que nos auxiliam de todas as maneiras a chegar até ele, para compreendermos, né, os seus ensinamentos, o seu evangelho, para que, compreendendo, né, aquilo que ele nos tem a mostrar, que a gente possa pegar, levantar com as nossas próprias mazelas, né? Pegue a sua maca e ande, né? Ou seja, as nossas próprias mazelas, e a gente não muda de uma noite para o dia, né? A gente tem que caminhar, mas com as nossas bagagens ainda, né? E precisamos eliminar elas, tornar elas cada vez menos densas. É por isso que estamos em um mundo de expiações e de provas, porque precisamos resgatar, né? Mas, como nós estamos estudando, sempre chega a um término as situações dolorosas, mas depende de nós, a cada um segundo as suas obras. Precisamos trabalhar para que isso chegue até nós, mas é um trabalho do Espírito. E que, quando nós chegarmos à pátria espiritual, né, nós poderemos, então, ver qual foi o resultado desse trabalho todo. Né? Ele até fala aqui, né, aqui em cima. O prêmio da vida, o prêmio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiante e triunfadora como soldado que se destaca da refrega para receber a palma gloriosa. Então, é isso. Nós vamos eliminando de nós essas mazelas. E o mundo no qual nós nos encontramos, né, serve para que a gente possa progredir. Até que a gente aprenda que podemos também resgatar através do amor, da prática do bem, da caridade. Né? E aí, quando nós então descobrimos esse método, nós vamos mais rapidamente eliminando de nós essas bagagens negativas, expurgando de nós as nossas imperfeições e aprendendo mais. Nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão aí para a expiação. As raças, aqui chamais selvagens, são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com os espíritos mais adiantados. Né? Vêm depois as raças semi-civilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais não podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Né? É importante a gente lembrar, é importante a gente compreender isso aqui, porque não se trata de uma visão material. A visão que nós precisamos ter aqui é uma visão espiritual. Porque quem ocupa os corpos são espíritos que guardam em si um progresso mais ou menos elevado e que precisam progredir. Imagina nós, né? Estamos no mundo de provas e expiações. E chegamos a um nível de evolução, por exemplo, a gente está preocupado com o bem, praticando o bem, estamos eliminando de nós nossas mazelas, e pelo nosso próprio mérito, nós recebemos ali a oportunidade de encarnar em um mundo relativamente superior à Terra. Com relação, ou seja, existe uma relatividade, aos espíritos que ali já habitavam, que já realizaram progressos muito maiores, anteriores a nós, quando nós chegamos, com relação a eles, nós somos espíritos, né, selvagens, digamos assim, com relação a eles. Somos espíritos, aí nos termos corretos, né, seriam relativamente inferiores em intelectualidade e em moralidade. Ou seja, espíritos que progrediram menos. Assim como nós aqui na Terra, e lembrando, lá da época de Kardec, em que se existia, né, um continente mais evoluído, que era, né, a Europa, que já havia descoberto, inclusive, né, os povos da América, né, aqui no Brasil, por exemplo, em que nós já tínhamos aí 350 anos de história, né, após a descoberta, mas ali, antes de tudo, haviam sido encontrados povos que eram, de certa maneira, ou que não tinham, de certa maneira, tido contato com conhecimentos relacionados à ciência, ao progresso, que outros continentes mais civilizados, né, já tinham alcançado. Não que se trata de uma supremacia, mas sim de uma relatividade. Uns avançaram mais do que os outros, mas tudo se encadeia, porque o objetivo é o auxílio mútuo. E nós não estamos falando aqui de uma superioridade que existe de um para com o outro, no sentido de raças ou de, né, origens. Não, nós estamos falando da espiritualidade, do espírito, do progresso que o espírito alcançou. E nesse caso, a gente vê a misericórdia divina oferecendo para cada um de acordo com as suas possibilidades. Então, o contato de um ser mais espiritualizado, ou mais avançado, né, com o outro menos avançado espiritualmente, é necessário para que eles possam alcançar ou impulsionarem o progresso um do outro. É isso que acontece. Tem um livro muito interessante que fala sobre isso. Né? Tem A Caminho da Luz, do Emmanuel, tem também o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que fala, né? Humberto de Campos nos traz essa história da movimentação espiritual com o objetivo de
promover avanços nessa nova Terra. E lá, inclusive, tinham espíritos que teriam seus primeiros contatos com estes espíritos relativamente mais elevados intelectualmente, como nós vimos, moralmente ainda, né, com muitas mazelas. Então, para que a gente possa compreender isso, é necessário colocar o ponto de vista espiritual, do progresso espiritual, e não com relação a raças, simplesmente com relação ao progresso espiritual. Né? Por quê? Olha só, ele até tinha falado aqui em cima, ó, melhorados os homens, não fornecerão ao mundo invisível senão bons espíritos, e estes, encarnando-se, por sua vez, só fornecerão à humanidade corporal elementos aperfeiçoados. Quer dizer, existe sempre uma comunhão do mundo espiritual com o mundo material, com o mundo no qual esses espíritos estão encarnando, para que esses espíritos possam evoluir. Então, este contato que acontece com os diferentes espíritos que ali habitam tem como propósito oferecer sempre o progresso para todos. O objetivo é progredir espiritualmente. Né? E esta humanidade também, ela progride com o contato com os seres mais elevados. É isso que ele falou aqui em cima, né? Nem todos os espíritos encarnam na Terra aí como para expiação. Tem espíritos que acabaram de chegar e que vêm aqui para ter os novos contatos e progredirem. Também tem os espíritos que encarnam como missão. Né? Isso é muito importante. Né? Olha só, os espíritos em expiação, se nós podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram em outros mundos, onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal, e por haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os homens. Aqui a gente está falando de outra coisa, né? Antes falamos dos espíritos que, né, estavam tendo seus primeiros contatos, e aqui a gente está falando dos espíritos que, né, estão em expiação. A gente, né, mais uma vez, né, o caminho da luz lá atrás, muitas ideias com relação a isso. Povos que foram, encarnaram na Terra e que haviam sido temporariamente afastados dos mundos de origem deles. É isso, né? Foram excluídos temporariamente em consequência da sua obstinação no mal e por haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Né? Aqui na Terra nós estamos passando pela mesma situação. A gente sempre escuta, né, falar sobre a passagem do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Mas, como nós estamos estudando, os mundos guardam essa relação com os espíritos que estão ali encarnando. O mundo de regeneração vai ter ali espíritos que estão, ou que alcançaram este estado evolutivo de regeneração. Aqueles que se obstinarem no mal vão ser convidados a encarnar em mundos menos elevados, relativamente menos elevados. Ou seja, vão ser degradados, vão ser convidados a encarnar em outros mundos. Porque senão, eles seriam uma perturbação para os bons. Mas isso é tudo temporário, até que eles aprendam. Então, olha só, tiveram de ser degradados por algum tempo para um meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que esses últimos avançassem. É tudo com esse objetivo, né? É sempre com esse objetivo de fazer com que o outro progrida, né? É isso que é o objetivo. Pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças, é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. É que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado, mais limitado. Né? Muito importante de lembrar. Para resumir esse estudo, essas reflexões que nós fizemos, eu trouxe aqui uma parte da Gênese, que trata lá no capítulo 11 da doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso, para que a gente possa entender um pouco sobre isso aqui. É sempre importante, né, colocarmos o ponto espiritual no meio dos nossos raciocínios, para entender que o objetivo é trazer esse progresso para esses espíritos. Então, olha só, os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela purificação dos espíritos que os habitam. A felicidade neles, nos mundos, está na razão direta da predominância do bem sobre o mal, e a predominância do bem resulta do adiantamento moral dos espíritos. O progresso intelectual não basta, pois que com a inteligência podem eles fazer o mal. Logo que o mundo tem chegado a um de seus períodos de transformação, a fim de ascender na hierarquia dos mundos, operam-se mutações na sua população encarnada e desencarnada. É quando se dão as grandes emigrações e imigrações. Os que, apesar de sua inteligência e de seu saber, perseveram no mal, sempre revoltados contra Deus e suas leis, se tornariam daí em diante um embaraço, ou seja, um obstáculo ao ulterior progresso moral, uma causa permanente de perturbação para a tranquilidade e felicidade dos bons, pelo que são excluídos da humanidade a que até então pertenceram e tangidos para mundos menos adiantados, onde aplicarão a inteligência e a intuição dos conhecimentos que adquiriram ao progresso daqueles entre os quais passam a viver, ao mesmo tempo que expiarão por uma série de existências penosas e por meio de árduo trabalho suas vidas passadas, aliás, suas passadas faltas e seu voluntário endurecimento. Não é esclarecedor? É muito esclarecedor, não é? Então, isso tudo que nós estudamos aqui, o que nós acabamos de ler aqui, resume toda essa nossa reflexão. Existe, portanto, né, esta relação dos mundos, dos espíritos em progresso, da humanidade espiritual encarnada e desencarnada, e como estamos progredindo, e é necessário que a gente também tenha os meios adequados para que isso aconteça,
é necessário compreender que, eventualmente, aqueles espíritos que não mais se enquadram na condição buscada por aquele mundo vão ser temporariamente convidados a encarnar em mundos menos elevados, por conta ou em razão de escolhas que esses espíritos fizeram, voluntariamente. Né? Por quê? Isso é necessário para que a felicidade seja alcançada naquele mundo. E a felicidade, nesses mundos, guarda uma razão direta da predominância do bem sobre o mal. E a predominância do bem resulta do adiantamento moral dos espíritos. Se não fosse assim, os mundos não progrediriam. Porque espíritos menos adiantados atrapalhariam, ou seja, ofereceriam um obstáculo ao progresso dos espíritos que estão ali buscando o aperfeiçoamento de si mesmos. Mas eles vão ser relegados? Vamos ver o que acontece. À primeira vista, a ideia de decaimento parece em contradição com o princípio segundo o qual os espíritos não podem retrogradar. Deve-se, porém, considerar que não se trata de um retrocesso ao estado primitivo. O espírito, ainda que numa posição inferior, nada perde do que adquiriu. Seu desenvolvimento moral e intelectual é o mesmo, qualquer que seja o meio onde se ache colocado. Ele está na situação do homem do mundo, condenado à prisão por seus delitos. Certamente esse homem se encontra degradado, decaído, do ponto de vista social, mas não se torna nem mais estúpido, nem mais ignorante. E, cumprindo a sua pena, né, nesse exemplo que ele está colocando aqui, né, ele retoma ao meio em que ele se encontrava. Quer dizer, este período no qual o espírito fica ali encarnando nesses mundos menos elevados, até que volte para o seu mundo de origem, né, isso guarda, portanto, uma relação com o seu desejo de evoluir. À medida que ele evolui e vai resgatando as suas faltas passadas, progredindo e melhorando a si mesmo, ele vai, então, guardando novas possibilidades de retomar um mundo mais feliz. A consequentemente, terminando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum, ou servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Olha só. Quer dizer, a gente precisa variar como que é a nossa situação, né? Como que a gente se vê nessa situação. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. Olha a sabedoria de Deus. É assim que Deus, em sua bondade e sabedoria, faz que o próprio castigo redunde em proveito para o progresso do espírito. É muito assim, interessante, né? Como fala, a gente fica admirado, né, com a sabedoria divina. Né? Não tem injustiça. É sempre justiça, bondade, amor e misericórdia. E nós nunca estamos destinados a um sofrimento eterno. Isso é muito importante para a gente compreender. Bom, meus amigos, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, que Jesus abençoe a todos. Agradecemos a Deus, a Jesus, por esse estudo de hoje, aos nossos amigos do plano espiritual, que sempre nos auxiliam. Eles estejam sempre conosco. Né? Muito obrigado por nos acompanhar no estudo de hoje. Fiquem com Deus e até um próximo estudo.